Sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Comandante. A você que nos acompanha pela TV Metrópole nessa manhã de domingo, nosso muito obrigado. A você internauta que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, curte, comenta, compartilha para que você possa receber os nossos conteúdos, porque aqui só tem histórias inspiradoras. O nosso convidado de hoje é um personagem mais do que especial. É uma personalidade admirável da nossa gloriosa Polícia Militar do Ceará. Eu trouxe uma pesca porque ele simplesmente, o currículo dele é muito extenso e eu tinha que trazer, né? Eu que não gosto de pesca. Mas vamos lá, ele é pedagogo, bacharel em Direito, especialista em Gestão de Direito de Trânsito e Gestão Escolar, membro titular da Câmara Temática de Educação de Trânsito 2015-2016, consultor técnico da Associação Brasileira de Educação de Trânsito, ABETRAN, e da Federação Nacional das Associações de Detrans, FENASDETRAN. E no Ceará ele foi o coordenador oficial do movimento Maio Amarelo nas 5 primeiras edições. É com grande honra que eu recebo o meu amigo particular, contemporâneo do CFS 1994, Luiz Carlos Paulino, oficial do quadro administrativo da Polícia Militar do Ceará, o Capitão Luiz. Eu gostaria que você se apresentasse como você gostaria de ser apresentado. Primeiramente dizer da alegria, da satisfação, agradecer pelo convite e eu sempre resumo essa coisa toda que o amigo acabou de falar, a minha frase de perfil é a seguinte: é o pequeno perfil do cidadão comum, que é até o título de um disco do saudoso Belchior, uma música do Belchior que também tem o mesmo nome, mas eu sou ali do Quixeramobim, no interior do Ceará, nasci em Quixeramobim, dezembro de 69, sou filho do mestre Assis, saudoso mestre Assis, a dona Carola, que é a minha mãe, que ainda é viva. Eu estudei os primeiros anos, morei e estudei no bairro Jaime Lopes, lá no interior do Quixeramobim, numa área periférica da cidade, e sou mais um na corporação. Não me considero alguém que mereça esse destaque todo, mas sou alguém que procuro fazer minha parte ao longo da minha trajetória de vida. Dediquei 30 e tantos anos à instituição, como muitas outras pessoas também fizeram, né? O exemplo do próprio Major Teles aqui, que dedicou boa parte da sua vida à segurança pública. Só que, paralelo a isso, eu também sempre me dediquei a outras atividades, sem abrir mão de cumprir com os meus compromissos com a instituição. Eu nunca faltei um serviço, nunca sequer cheguei atrasado para um serviço, mas meu tempo ali de folga, eu sempre me dediquei a outras atividades. Mas nesse momento, eu gostaria de saber sobre a vida do Luiz Carlos Paulino antes de ser policial militar, da infância, da família, como se deu, onde estudou, um pouco da sua história que antecedeu a entrada na corporação. Pronto, como eu falei, a origem é a cidade de Quixeramobim, nesse bairro, que é o bairro Jaime Lopes, onde eu aprendi ali as primeiras letras, né? A minha origem é uma família de 8 filhos, meu pai um homem da roça, um agricultor, minha mãe uma dona de casa, mas o meu pai ele sempre teve, eu costumo dizer que meu pai e minha mãe eles sempre tiveram uma visão privilegiada sobre a importância da educação. Meu pai é aquele pai de família que criou os filhos com muita dificuldade e que sempre fez questão de que nenhum filho fosse trabalhar na roça junto com ele. Pelo contrário, ele fazia questão que os filhos fossem estudar. Então ele sempre disse: olha, eu não vou levar ninguém para trabalhar, eu quero que vocês se dediquem ao estudo. Eu também costumo dizer que se ele tivesse levado naquelas circunstâncias, seria perfeitamente compreensível, teria nada de questionável, era até o comum. Falando aqui da década de 70, né? 1970. Era comum que uma família grande
uma família numerosa, o pai pegasse ali os filhos mais velhos, os primeiros, né, para ajudá-lo, né? São quantos irmãos? São oito irmãos, Família são 6 homens e 2 mulheres. E eu, apesar de não ser o mais velho, eu tenho um irmão que é mais velho, mas assim, na perspectiva da força motriz, da mão de obra, eu era considerado como se fosse o mais velho. Por quê? Porque o meu irmão mais velho do que eu, 1 ano mais velho, ele teve poliomielite aos 3 anos de idade, né? Então, para ajudar em atividades braçais, ele já não teria condições, né? É verdade. Então, é como se eu fosse ali o mais velho. E você chegou a trabalhar em alguma atividade, emprego, antes de ingressar na Polícia Militar? Trabalhei em várias atividades. Eu trabalhei em comércio, eu trabalhei em fábricas de móveis, trabalhei numa fábrica de sabão que funcionou em Quixeramobim durante algum tempo. Enquanto ela funcionou, eu trabalhei ali, foi pouco tempo, um período de 6 meses. E depois eu vim trabalhar em Fortaleza, numa fábrica de móveis para escritório, forros, divisórias, que a Perfil, que funcionava ali no Luciano Cavalcante, já não existe mais. E trabalhei ainda mais ou menos um mês e pouco, numa fábrica de móveis que é muito famosa, que existe até hoje aqui em Fortaleza, que é a Jacaúna Móveis e Decorações. Então Muito eu fabricava móveis, porque a origem da minha família, da família da minha mãe, o meu avô, os meus tios, muita gente era carpinteiro, marceneiro. Então na nossa família tinha muita gente que trabalhava com isso. E é uma coisa que eu gosto até os dias de hoje. Hoje eu não executo mais, eu não vou fabricar um móvel, mas assim, os móveis da minha casa, muita coisa fui eu que desenhei. Eu Entendi. que idealizei, aí eu contrato uma pessoa para colocar o projeto em prática, mas muita coisa, se você entrar na minha casa, você vai ver assim, umas coisas diferentes, móveis e tal, e boa parte fui eu que idealizei. Em que ano você ingressou na corporação Polícia Militar? Dezembro de 1989. 1989. Fez o concurso no mesmo ano? Isso, fiz o concurso ali meados de 89. Em dezembro, na verdade, já foi a minha inclusão oficial, né? Teve Mas o seu curso. ingresso na Polícia Militar, ele se deu por necessidade de trabalho ou por você ter uma identificação com a atividade policial militar? Não, na verdade não foi por necessidade de trabalho, porque eu estava trabalhando, como eu disse, foi até um momento bom dessa minha outra atividade. Eu já estava numa empresa que tinha um potencial maior, né? Uma fábrica de móveis que já tinha um know-how diferente. Eu acho que tinha até ali a perspectiva de crescimento, mas eu servi o tiro de guerra em Quixeramobim, né? Então eu servi ao Exército no TG 10020, que funciona até hoje em Quixeramobim. Isso despertou em mim essa vontade de ser militar. E a primeira oportunidade que houve foi de ser policial militar. Então eu fiz o concurso pela primeira vez, foi um tiro e deu certo. Deu certo. É. Eu lhe conheci em 1994, por ocasião do curso de formação de sargentos, nós somos da mesma turma, né? Naquele momento ali eu conheci o Luiz, muito sério, muito fechado, que inclusive recebeu, né, o ferro. E mal, cara de mal era assim, Cara né? de mal. Cara de mal, esse coração imenso que você tem, mas ficou para o resto da vida. Mas eu lhe conheci naquele momento como uma pessoa assim, que era diferenciado, muito centrado, né? Levava muito a sério as coisas. A gente, devido à idade que todo mundo tinha naquela época ali, existia a resenha, aquela brincadeira, sempre a descontração. Época boa, né? Época boa, né? Que a gente mesmo, diante de todas as dificuldades, as cobranças, né? Que você estava sendo moldado ali para ser militar, tinha aquele nosso momento de descontração, né? E você era aquele mais centrado, mais reservado. E eu recordo dessa época aí, então, aluno do curso de Sargento Luiz. Na verdade, assim, eu já participei de vários cursos, né? E inclusive, ali a nível de graduação, eu sempre, literalmente, tomando chegada. Eu fiz 2 graduações e, assim, nos 6 primeiros meses, normalmente eu interajo pouco, eu sou mais de observar. Eu fico observando e tal, e vou ali selecionando com quem é que de fato eu
eu quero interagir, e aí daí você vai criando as afinidades, né? Vai formando as amizades, tem pessoas que você se identifica mais, né? Você vai se identificar mais com algumas pessoas. E com relação à questão da fisionomia, historicamente sempre foi fechada. Sempre foi fechada. O famoso cara de mal. Isso não muda. Né? Então, a gente deve falar mais adiante a questão da atividade que eu exerço hoje. Né? Hoje eu estou como vereador em Quixeramobim, mas eu dizia na campanha que eu acho até que eu tenho o antiperfil do político, aquele político que as pessoas são acostumadas, né? Aquele camarada do sorriso fácil, de orelha a orelha, muitas vezes um sorriso também que não é verdadeiro, e assim, eu tenho muita dificuldade para fazer tipo. Não é uma coisa que eu assuma com facilidade, características que não são minhas. Entendi. E assim, essa vontade que você tem, que você sempre teve desses múltiplos conhecimentos, de ir buscar informações, essa curiosidade de buscar conhecimentos de várias vertentes diferentes, de onde se deu isso aí? Eu acho que é algo natural, meio que de família. Meu pai, como eu falei, foi uma pessoa que teve assim, pouquíssima oportunidade de estudo formal, mas ele tinha uma inteligência emocional fora do comum. Minha avó, mãe da minha mãe, costumo dizer que também é uma pessoa que tinha uma inteligência emocional fora do comum. A minha mãe, que é viva até hoje. Então, são pessoas que não tiveram acesso ao estudo formal, não tiveram muita oportunidade de frequentar a escola. Então, esse processo de escolarização, na época deles, era algo que poucas pessoas tinham acesso. Mas, não obstante isso, são pessoas que tinham uma coisa que era nata deles, que era natural, que era gostar do conhecimento, que era gostar de se apropriar de coisas que não conhecia, de pesquisar. O meu pai fazia isso, minha mãe é uma pessoa que também teve pouquíssima oportunidade de estudo, mas hoje ela está lá, ela pega o celularzinho dela, ela passa uma mensagem no WhatsApp, ela entra lá no Instagram, de vez em quando o telefone dela fica cheio de vírus, porque o pessoal vai mandando as coisas e ela vai clicando, né? De vez em quando você tem que dar uma formatada, mas ela consegue se comunicar bem, vai lá no Instagram, no WhatsApp, comenta alguma coisa de alguém, a gente posta uma coisa, ela vai lá. Qual a idade da sua mãe hoje? A minha mãe tem 70 e poucos anos. Interessante. Você hoje se encontra vereador da cidade de Quixeramobim. O que você pode falar dessa experiência de trabalhar na Câmara de Vereadores e assumir um mandato? Pois é, mais um desafio, né? Mais um desafio. Na verdade, ainda retornando aqui a pergunta anterior, talvez essa questão do desafio é o que nos move a estar procurando conhecer coisas que a gente não conhece ainda, mergulhar ali em águas onde a gente não mergulhou ainda. E a questão da candidatura a vereador foi mais ou menos isso. Passa também pelo fato de que na minha família nós já tivemos 2 vereadores que me antecederam. Então eu tenho um primo que foi vereador sucessivas vezes, o Everardo Júnior, tenho o Zé Wilson, meu irmão, que foi vereador também. Os 2 desistiram de ser candidatos, não quiseram levar adiante mais um processo de candidatura, e foi meio que ali uma opção da família, uma convocação e essa coisa do desafio mesmo. Então, assim como eu só fiz o concurso para soldado uma vez, fiz o concurso para sargento só uma vez também, e a minha candidatura a vereador na primeira vez, eu considero que foi exitosa, porque eu fui candidato ali num partido onde, na visão das pessoas que acompanham a política do município, é como se fosse ali o grupo da morte, os candidatos mais fortes. Partido de centro, não é isso? Isso, mas tendo por base a questão da política local, era considerado ali o grupo da morte, porque só tinham candidatos fortes, pessoas que tinham ex-prefeito, tinham pessoas ali com potencial para ser mais votado, que inclusive uma candidata do meu partido foi a mais votada do município, né, que é a vereadora Adna, que está como secretária, e eu fiquei na primeira suplência. Então, a primeira vez que eu fui candidato, tirei 1.140 votos,
fiquei na primeira suplência geral e na primeira suplência do partido. E aí dois vereadores se licenciaram para assumir secretarias e nós estamos lá vivenciando mais um desafio. Interessante. Eu estava olhando o seu currículo, você já foi presidente da autarquia de trânsito de Caucaia, é isso? Isso, eu fui diretor da autarquia de trânsito de Quixeramobim. Foi outro desafio na época, porque eu acho que esse foi um dos maiores que eu já assumi. Falo já sobre Caucaia, mas falando aqui inicialmente sobre ter sido diretor da autarquia de trânsito de Quixeramobim, por que o desafio foi maior? Porque foi um desafio de implementar, de criar algo que não existia e que, em regra, mexe muito com a cultura das pessoas. Que é você pensa aí, você está numa cidade que tem 100 e tantos anos de existência, onde nunca houve nenhum tipo de fiscalização de trânsito. E aí você cria uma estrutura, coloca uma estrutura para funcionar, que no dia seguinte ela vai estar cobrando da pessoa, das pessoas ali, dos munícipes, a observância de normas, a observância de regras. Então, hoje você vai dormir e ninguém usa capacete. No dia seguinte é obrigatório o uso do capacete. Né? Pelo menos é a mudança de uma cultura. É uma mudança cultural muito grande, uma mudança cultural muito grande. Fala que hoje não é obrigatório e amanhã na perspectiva ali da visão do senso comum mesmo, porque apesar de não ter fiscalização e das pessoas não utilizarem, na verdade eu estou falando aqui dentro desse exemplo de um equipamento que ele é obrigatório independentemente de fiscalização, né? O exemplo do capacete. Mas se não tem fiscalização, é como se de fato não fosse obrigatório, as pessoas não usam. Né? O amigo teve a oportunidade de trabalhar na PRE, então teve várias oportunidades de percorrer o interior do estado e se deparou muito com esse tipo de situação. Você passa numa cidade aqui onde existe... O difícil dentro de uma cidade é você encontrar alguém usando um capacete. Pois é, então você passa numa cidade como Quixeramobim, por exemplo, onde, por força da existência de uma autarquia de trânsito que faz esse trabalho, que acompanha, então você passa, está todo mundo ali, pelo menos na visão, num primeiro plano, está todo mundo trafegando de forma correta, utilizando o capacete na motocicleta. Você chega no município depois, onde não tem fiscalização, você vai se deparar com uma realidade totalmente diferente. Ninguém usa, né? É verdade. Voltando para o início da sua carreira dentro da Polícia Militar, você cursou o recrutamento aqui em Fortaleza ou no interior do estado? Cefap. Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, então... Avenida Misterral. Isso, Hoje fiz... o Colégio da Polícia Militar. Perfeito, fiz o curso de formação de soldado no Cefap e tivemos a oportunidade de estar juntos ali cursando o CFS, né? CFS. Quando você terminou o curso de soldado pronto, você voltou para o interior ou permaneceu na capital? Eu passei mais ou menos um ano e pouco em Fortaleza, trabalhando ali na então terceira CIA do 5º BPM, Pirambu. Velho Pirambu. Foi a minha primeira subunidade, meu primeiro quartel. Uma área que sempre foi complicada, muitos problemas para resolver. Sempre foi. Se deparou com muita ocorrência ali, né? Mas comparativamente com os dias atuais era um céu. Para dizer que era tranquilo, viu? Tranquilo. Aí depois disso, desse período lá no Pirambu? Daí eu fui para o interior, para a companhia de Quixadá, que na época era uma companhia, hoje é um batalhão. Fui para a região lá do Sertão Central e lá eu trabalhei em algumas cidades. Né, porque... Mas esse período antes do curso de formação de sargentos, que você fez um segundo concurso dentro da Polícia Militar. Isso. Que foi o concurso CFS. Isso. Para o curso de formação de sargentos. Nesse período, você estava no interior quando passou no concurso? Eu estava no interior. Quando eu resolvi fazer o concurso, também só fiz uma vez, primeiro tiro que deu certo também. Quando eu resolvi, eu procurei um local ali onde, em tese, fosse mais tranquilo para trabalhar. Daí existe um município chamado Pedra Branca, onde historicamente existia ali a figura de como se fosse ali um subdestacamento num distrito chamado Mineirolândia, que parece uma cidadezinha. Né? Quando você vai ali para Mombaça, você passa naquela localidade, ali é um distrito de Pedra Branca. E existia um policiamento que trabalhava lá. Eram 2 policiais, eu consegui
ser designado para ir trabalhar lá, então, juntamente com esses 2 policiais, ficamos lá, nós 3, e eu fui para lá realmente com a intenção de estudar. O fato interessante é que eu peguei uma caixa enorme, enchi de livros. Naquela época não possuía transporte, não era nenhuma coisa comum assim, policial possuir moto, carro, já era algo, quem tinha já era considerado até, esse cara aqui tá bem. Suspeito de alguma coisa, né? Não, então esse cara é bem sucedido, tem uma moto, tem um carro, né? E aí eu peguei essa caixa, enchi de livros, peguei um ônibus da empresa Redenção, que na época fazia lá essa rota. E na época que não existia a pesquisa online, né? Você não podia nada estudar, nada disso. Uma caixa de livros né, no meio dessa caixa de livros eu lembro bem que eu transportei, eu levava ali umas 5 gramáticas, que eu sempre gostei muito da parte de língua portuguesa, gramática. E aí desembarquei lá, passei uns 6 meses trabalhando e estudando. Então eu virava a noite estudando, dia seguinte tomava um banho, tomava um café ali, e estava pronto para, e aí à noite, como era um distrito onde ali a partir de 22 horas, a partir de 22 horas acalmava tudo, se não fosse ali um final de semana, que tivesse ali alguma festa, uma seresta, alguma coisa assim. Algum evento, né? Ficava tudo tranquilo, e aí a gente fechava as portas, e nessa hora aí eu tirava os livros da caixa e ia estudar. Então, o que culminou com você fazer o concurso para o CFS e foi aprovado. Isso. Ali Estivemos no Cefap mais uma vez para Cefap. O curso de formação de sargento, quase 11 meses. Quando terminou o curso, retornou para o interior ou foi para o batalhão de choque junto com todo mundo? Concluindo o curso, juntamente com a maioria, eu acho que quase todos, né? A gente foi nós fomos para o batalhão de choque. E eu ainda passei mais ou menos 1 ano no batalhão de choque e depois interior novamente. Eu acho que quando eu saí, passei 1 ano e pouco, eu consegui permutar com um sargento que trabalhava em Baturité, mas que era de Fortaleza, que estava querendo retornar para Fortaleza, e eu queria ir para o interior, independentemente de qualquer coisa. Não queria nem saber qual era o interior. Não tinha esse apego todo a trabalhar na minha cidade. Pelo contrário. Mas eu gostava do interior. Então eu fui para Baturité. Eu fiz uma permuta e fui para Baturité. De Baturité eu destaquei em Aratuba, destaquei um tempo em Itapiúna. Itapiúna eu vivenciei uma experiência muito bacana. Na época existia um projeto dos grupamentos infantos juvenis, aqueles grupamentos infantos juvenis Tiradentes, que era até vinculado ao extinto BPTran. Sim, né? lembro. Que trabalhava com crianças e adolescentes. E aí eu recebi um convite para desenvolver esse projeto. Eu não sei por que acabou, que era um projeto muito interessante. Eu tenho depoimentos de pessoas que participaram do projeto comigo, que foram meus alunos. Tem uma garota, eu sempre vou vê-la dessa forma, né? Hoje é uma senhora, né? Mas para mim vai ser sempre uma garota. Foi minha aluna, que é a Gardênia. A Gardênia, hoje, ela é pós-doutora em física. Ela fez pós-doutorado na França. Ela é professora da Universidade Federal do Piauí. Aí foi minha aluna. E tem vários outros. Tem o Kleiber, que foi aluno da gente lá, que hoje formado em educação física, tem várias especializações, é uma grande referência nessa parte de treinamento físico, atua como personal trainer, inclusive concorridíssima ali a agenda dele, cobra caro 1 hora dessa assistência que ele presta, porque é um excelente profissional, que também foi aluno da gente. E você, como sempre, um multiplicador de conhecimentos, né? Adquire conhecimento e tem essa facilidade de expressar, de transmitir o que você aprendeu, não é verdade? Eu acho que eu tenho uma identificação com o magistério. Eu acho que talvez seja a atividade com a qual eu me identifique mais. Eu sempre me identifiquei muito com a segurança, mas eu costumo dizer, quando eu estou conversando com as pessoas por aí, que a gente tem 2 pés, né? Então eu sempre estive ali com um pé na segurança e um pé na educação. Eu sempre caminhei dessa forma, um pé na segurança, um pé na educação. Então, paralelo à minha vida
profissional como policial militar, eu também sempre exercitei esse outro talento, digamos assim. Eu sempre gostei de atuar como professor, daí porque, apesar de ter me formado em Direito, eu também fiz uma formação em Pedagogia, então eu faço lá uma especialização em Gestão e Direito de Trânsito ali em meados de 2012, 2013, e faço também uma especialização em Gestão Escolar, porque eu gosto das duas áreas, eu gosto muito das duas áreas. Mas eu achei algo interessante. Mesmo você sendo especialista em trânsito, você nunca trabalhou no batalhão de trânsito? Nunca trabalhei no extinto BPTran, nunca trabalhei no BPRE, né? Que hoje é BPRE, não é isso? Isso. Recebi convites, mas a minha identificação com o trânsito sempre foi mais o estudo do trânsito urbano, o estudo do trânsito dentro da cidade. É o meu objeto de pesquisa permanente, a questão da mobilidade urbana, que é a mobilidade dentro da cidade, ou mobilidade humana, como as pessoas gostam de se referir mais atualmente. Mas eu sempre gostei mais de estudar esse aspecto do trânsito do que propriamente o trânsito rodoviário. Entendi. Mas você é conteudista de alguns livros, autor de livros relacionados ao assunto de trânsito. Já são quantas publicações? São 4 livros. 4 livros? 4 livros. Eu devo ter... às vezes eu brinco, eu digo o seguinte, na época que existia jornal impresso, eu emplaquei ali mais de 50 artigos no O Povo, o Diário do Nordeste e no Estado, né, que eram os 3 maiores jornais aqui do Ceará. Então eu devo ter cerca de 50 artigos ou mais publicados nesses periódicos. Tenho também alguns artigos publicados em revistas especializadas e tenho 4 livros publicados. E 99% da minha produção realmente gira em torno desse assunto. Trânsito, mobilidade, alguma coisa ali de segurança, alguma coisa de educação. E o trânsito tem um aspecto interessante porque você consegue associar, você consegue fazer link com diversas outras áreas do conhecimento. Então dá para você falar de trânsito e fazer um link com a educação, é perfeito para você fazer. Dá para você falar de trânsito e fazer um link com a segurança. É até difícil você não fazer. Então dá para você linkar, dá para você associar diversas outras áreas do conhecimento. E a experiência como diretor de escola? Pronto, já depois que eu me afastei, né, do serviço ativo, e aí aproveito para responder o questionamento, você vê a Caucaia, né? Assim que eu me afastei, eu recebi um convite para ir para Caucaia, que foi quando eu assumi a presidência da autarquia de trânsito de Caucaia. Passei por lá aproximadamente 8 meses, acredito que não tenha sido mais do que isso. Daí eu recebi um convite para assumir a direção de uma escola, um projeto de escola cívico-militar em Mombaça, que é um município onde eu já havia trabalhado como policial ali numa companhia que existe lá. E aí, de repente, eu recebi tudo desafio. Quando eu fui para trabalhar na autarquia de trânsito de Quixeramobim, o desafio era criar a autarquia. Quando eu fui para Mombaça, era uma escola que já existia, mas que estava nesse processo. A ideia do prefeito era transformar numa cívico-militar. E aí eu fui para atuar nesse projeto. Num primeiro momento não era nem para ser diretor, era para ser um oficial de gestão escolar, né? E aí você teria ali o diretor com outro papel. E no final das contas, depois a secretaria entendeu de fazer a substituição, remanejou a então diretora, ela recebeu ali o convite para assumir uma outra função e eu acabei assumindo a direção da escola. Então, um projeto assim muito desafiador e também muito engrandecedor, porque é uma escola, eu estou falando aqui de uma escola de ensino fundamental, do 2º ao 9º ano. Então você imagina aí, criancinhas, e aí vai subindo, e adolescentes, então você
um público muito interessante. Na verdade, quem trabalha com educação está sempre aprendendo muito mais do que ensinando. É verdade. Como policial militar, você trabalhou em muitas cidades do interior. Eu estava olhando aqui uma gama de cidades muito grande que você passou, que prestou serviço. Estava olhando aqui, deixa eu me ver. Ocara, Aratuba, Jaguaretama, Quiterianópolis, Solonópolis, Quixeramobim, Ronda, né? PPM. Trabalhou em Baturité, Quixadá, Senador Pompeu, Mombaça, Iguatu, Jaguaribe, Pentecoste, Sobral. Rodou o estado quase todo, né? Rodei, aí é só uma amostragem, viu? Foram bem foi mais. Muito mais, foi muito mais. Muito mais do que isso. Eu coloquei aí algumas, eu lhe repassei algumas que eu fui lembrando aqui. Sobral eu não teria como esquecer porque eu estava trabalhando lá quando publicou a minha requerida, né? O meu afastamento. Estava trabalhando com o então comandante do Mas é bem CRPM. contramão, você de Quixeramobim trabalhando em Sobral. Mas eu gostava de trabalhar nessas contramãos, digamos assim. Eu trabalhei em Jaguaribe, que também é contramão, eu trabalhei em Iguatu, que também é contramão. Mombaça, ali já era mais perto, né? 100 quilômetros. 100 quilômetros para mim, dentro dessa minha, era próximo. É uma cidade que eu considerava muito perto, porque eu calculava ali 100 quilômetros, mais ou menos 1 hora de viagem. Mas eu trabalhei um bom tempo também em Pentecoste. Pentecoste aí já era bem mais distante, 250 quilômetros, né? Pertencente lá ao batalhão de Itapipoca. E eu sempre gostei de trabalhar fora da cidade onde eu morava. Eu trabalhei também na cidade onde eu resido até hoje, nasci e moro até hoje, que é o Quixeramobim. Mas às vezes que eu trabalhei em Quixeramobim, eu literalmente pedi para sair. E eu sempre pedi para sair ali de boa. Nunca tive problemas, nunca me envolvi ali numa ocorrência que me motivasse a sair. Não, eu tenho que sair agora porque aconteceu isso. Eu ficava entediado de trabalhar na minha cidade e eu gostava de estar trabalhando fora mesmo. Interessante. Vendo aqui que você deu aulas no IFCE. Isso, o IFCE eu fui professor conteudista no curso de técnico em segurança do trabalho, porque dentro da grade curricular desse curso tem uma disciplina chamada segurança no trânsito e no transporte. Então eu, além de ter elaborado um material para servir de suporte para essa disciplina do curso, eu também ministrei alguns conteúdos. E no SENAC, instrutor do Pronatec. SENAC, aí já foi outra experiência bacana. Para você explicar para a gente entender melhor como SENAC, se deu. O SENAC, dentro do Pronatec mesmo, as atividades vinculadas ao Pronatec, eu recebi um convite para ministrar um curso de porteiro e vigia. É uma formação profissional que o SENAC desenvolvia, não sei se desenvolve até os dias de hoje, acredito que ainda esteja lá na grade do SENAC, disponível como uma das formações que eles desenvolvem. E foi uma experiência muito bacana também, porque em relação ao público que frequentava esse curso, que era uma ideia na época, o governo, foi até no governo Dilma, a ideia era formar ali em alguma medida mão de obra profissional. E aí eu me deparei com turmas e com alunos, com senhores e senhoras de 50, de 60 anos, muitos deles ali no primeiro momento meio encabulado na sala de aula, meio ali receoso. O professor está com 30 anos que eu não frequento uma sala de aula, está com 40 anos que eu não sento numa cadeira de uma sala de aula, 20 anos. E aí a gente receber esse pessoal, estimular, mostrar para eles que era possível. E no final de cada turma dessas daí, se eram 20 alunos, você desenvolvia ali 20 excelentes amizades, viu? 20 amigos, 20 pessoas que você encontra na rua até hoje, às vezes você está andando por aí e se depara com algum. E eu acho que isso é uma das coisas mais gratificantes para quem é professor. É você andar na rua e de repente você é reconhecido por alguém. Eu tive uma experiência bacana também, ministrando um curso de formação de agentes de trânsito, né, que também já formei várias turmas em vários municípios, mas teve um momento quando o Detran
ele estabeleceu um convênio com a Guarda Municipal de Fortaleza, e aí aquele curso ali meio a toque de caixa, tendo que formar muita gente, e aí tinha turma de 100 alunos, turma de 200 alunos, até porque o auditório do Detran ele realmente comporta, tem uma estrutura que dá para você ministrar alguns conteúdos com turmas gigantescas, e aí essa relação aluno-professor ela fica mais distante, né? Então deve ter passado ali por mim em algumas disciplinas, talvez 500, 600 alunos. E ainda hoje você anda na rua, de repente você está no shopping, está em algum local ali no centro, e aí alguém chega para você, fica olhando, ou então cumprimenta, ei, professor e tal, e eu fico ali, fui aluno do senhor lá na Guarda, fui aluno num curso assim, fui aluno. Eu acho que isso é uma das coisas mais gratificantes que tem. Me diga uma coisa, como você, em que momento você chegou a ser consultor técnico da Associação Brasileira de Educação de Trânsito, ABETRAN? Eu sou até hoje. E como se deu? Foi um convite, né, por parte do presidente da Associação Brasileira de Educação de Trânsito, que é o George. George hoje mora na Bahia, ele morava em Belo Horizonte, ele faz um trabalho lá naquele estado, na Bahia, e eu recebi um convite, e eu sou até hoje, e coincidentemente, esta semana, eu já gravei uma entrevista nessa condição de consultor, né, de coordenador pedagógico da associação. Então, às vezes, tem uma emissora de TV. Esta semana foi de Brasília, uma afiliada da Globo. Então, o pessoal demanda e ele vê alguém ali da associação que, na visão dele, tenha um perfil melhor e mais apropriado para aquele tipo de demanda. E aí as pessoas entram em contato com a gente. Então, representando a ABETRAN, eu já participei de audiência pública no Senado, já tive assim, várias oportunidades. E o FENASTEDRAN, é assim que se chama? FENASDETRAN. FENASDETRAN. Federação Nacional das Associações dos Detrans, né? Sim. O presidente é o Mário Conceição, que esse sim é baiano, está lá na Bahia, Salvador, é um amigo da gente. Então também é um convite. Tem muitas pessoas que atuam como consultor técnico. Às vezes a associação ela recebe, aliás, a federação ela recebe alguma demanda, algum questionamento, alguém pedindo um posicionamento da própria FENASDETRAN sobre um determinado tema, e ele demanda esses consultores, né, as pessoas que têm esse vínculo, e aí você se posiciona. Também é uma entidade que ela promove um dos maiores eventos de trânsito do Brasil, a cada 2 anos, que é, via de regra, lá mesmo em Salvador. Já atuei como palestrante, já atuei como presidente de mesa, e também é uma experiência muito interessante. Voltando para a política, o vereador Luiz Carlos Paulino, o que você pode falar dessa sua nova experiência como parlamentar a nível municipal, a sua atuação como vereador de Quixeramobim? Bom, com relação à minha atuação, eu prefiro não falar, porque eu acho que eu sou absolutamente suspeito para dizer que se é um desempenho bom, se é um desempenho ruim. Eu procuro dar o meu melhor, né? É uma experiência também muito engrandecedora, porque quando você está fora, você tem uma visão, né? E quando você participa ali como sujeito ativo do processo, você escuta, quando você está fora, você escuta muitas críticas das pessoas à própria composição do colegiado lá, a própria composição da Câmara. Fulano tem um perfil assim, é muito na colocação das pessoas mesmo. Fulano, eu acho que nem deveria ser vereador, é muito fraco, não tem esse perfil, ou fala dessa forma e tal. E, na minha visão, cada Câmara Municipal ela tem a composição ideal. Por quê? Porque ali são os representantes das mais diversas facetas, digamos assim, daquela comunidade. Então, não pode ter só o técnico, não pode ter só alguém que se expressa muito bem, não pode ter só alguém que tem essa coisa mais professoral. Você tem que ter ali a pessoa simples, porque tem pessoas simples que vão se identificar com ela. Você tem ali pessoas que
com as mais diversas pautas, né? Verdade. Você tem pessoa que se identifica com a causa pet, você já tem um que se identifica com o esporte. Eu acho que cada um ali tem algumas plataformas que, para ele, são prioridades. E se eles estão ali, é porque a população também entendeu que aquelas pautas, elas precisam de representantes, né? Os seus eleitores, que você acredita que lhe elegeram, eles vêm de um nicho específico ou você atribui de um modo geral que você conseguiu de vários nichos diferentes? Eu acho que tem uma diversidade, mas é óbvio que ali alguns percentuais, digamos assim, dessa votação, eles são possíveis de serem identificados, né? A gente tem o próprio nicho da segurança pública, digamos assim. Uma identificação grande, nós temos essa identificação que ela é natural pela nossa condição, pela nossa trajetória de vida. Nós temos ali um trânsito muito bom também com os profissionais da educação, né? Eu tenho essa identificação, a minha condição de professor, a minha esposa é professora concursada do município, então eu já tenho uma trajetória de vida também, tem esse processo de identificação, ela atua como professora em uma faculdade que tem um curso de pedagogia, ou seja, é uma professora que forma outros professores. E paralelo a isso tem o próprio trânsito, né? Essa questão do trânsito, da mobilidade. Nós temos essa autarquia que eu ajudei a fundar, então você tem lá um efetivo hoje de Quixeramobim. Isso em Quixeramobim, um efetivo de mais de 20 agentes. Eu acho que ao todo lá o corpo de servidores da autarquia já deve girar ali em torno de 40 profissionais, aí tem as famílias, enfim, tem alguns percentuais dessa votação, digamos assim, que eu acho que podem mais ou menos ser mapeados. Tem também, deixando de lado essa questão profissional, o professor, o agente de trânsito, o policial, eu acho que tem outro nicho de eleitores que eles se identificam com a questão da seriedade. E eu não falo de seriedade só na perspectiva da fisionomia, entendeu? Eu falo seriedade mesmo de postura, de atitudes, né? O seu histórico de vida. Tem pessoas que se identificam muito, né? Eu acho que hoje com essa questão dessa polarização, né? Esquerda-direita, conservadorismo, progressismo, e eu participei de um outro podcast essa semana e eu dizia o seguinte, Você se abstém. Eu transito muito bem, eu dialogo muito bem com pessoas que têm uma visão ali mais à esquerda, dialogo muito bem com pessoas que têm uma visão mais à direita. Eu tenho essa facilidade. Eu não radicalizo, não gosto de radicalismo, mas eu até com o radical eu convivo bem, porque eu não tento impor as minhas ideias, entendeu? Eu dizia noutra conversa que eu tive esta semana, outro programa que eu participei, que foi gravado, a gente dizia o seguinte, que no meu caso, a minha visão a respeito da política, eu não tenho inimigos. Eu não sou contra, de forma bem simples, eu não sou contra nada. Eu não canalizo minha energia para aquilo com o qual eu não me identifico. Então, se você tem dois lados, e se você tem que escolher entre um desses dois lados, eu escolho o meu lado e eu canalizo todas as minhas forças, toda a minha energia para defender aquilo que eu acredito e não para atacar aquilo com o qual eu não me identifico. Então eu não sou contra, eu sou pró, entendeu? Entendi. Se eu me identifico com uma determinada pauta ou com um determinado viés político, então eu estou aqui e aqui eu defendo, aqui eu canalizo minhas energias para convencer as pessoas. Olha, eu estou aqui porque eu acho que aqui é melhor. Dentro dessa perspectiva e da ideia que você está colocando, você abraça alguma bandeira específica na Câmara dos Vereadores? Sim, até por uma questão de coerência. Então eu na própria eleição, ali no processo
eleitoral, você já vai definindo algumas pautas, né? Já vai gerando esse processo de identificação com o eleitor. E no meu caso, as pautas que eu defendia na campanha era a questão trânsito, mobilidade, segurança e educação. Então esse tripé, digamos assim, o binômio trânsito, mobilidade, educação, segurança, ali numa relação de horizontalidade. Eu não considero que nenhuma pauta dessa seja mais importante do que a outra. Mas as três, para mim, elas são igualmente importantes. Então, numa sessão eu falo sobre segurança, apresento alguma coisa sobre segurança, noutra eu vou falar sobre trânsito e mobilidade, noutra eu falo sobre educação. Isso não significa dizer que a gente vai se abster de participar de outras discussões sobre outros assuntos, sobre outras pautas. Mas eu acho que é aquilo que eu falava há pouco tempo. Cada parlamentar ele tem uma identificação maior com alguns temas, né? No meu caso são esses. O binômio trânsito-mobilidade, segurança e educação. Como policial militar, você chegou a trabalhar quantos anos na gloriosa Polícia Militar do Ceará? Teles, eu sou péssimo com números, mas assim, eu trabalhei 30 e tantos anos, 32, 33, até porque como eu tirei uma licença para tratamento de interesse particular ali por volta do ano 2006. Mas o motivo de tirar essa licença? Para assumir o desafio de criar a autarquia municipal de trânsito de Quixeramobim. O LTIP é uma licença que você tira sem remuneração, né? Você Isso. pode passar até 2 anos fora da instituição, né? Perfeito. Para tratar de interesse particular. Exatamente. Eu tirei essa licença LTIP e assumi o desafio de criar a autarquia de trânsito de Quixeramobim. Então, no final da minha carreira, eu tive que pagar esse pedágio, né? Eu tive que compensar esse tempo. Porque não contou esse tempo de serviço, não contou. Não contou. Poderia até ter contado. Eu tinha a opção, eu teria a opção de pagar a previdência por fora, digamos assim, de ficar contribuindo. Mas eu fiz a opção por não pagar. E aí depois eu tive que compensar esse tempo. Compensou esse tempo. Isso. Então trabalhou 30 e poucos anos, isso, né? Na instituição. Isso. Tá certo. Só que eu tinha, assim, em que ano você foi para a reserva? Faz as contas aí, retrocede no tempo, 3 anos, mais ou menos isso. Eu tinha um compromisso com a minha família, de tão logo completasse o tempo de previdência, eu dar entrada na documentação, independentemente de posto, independentemente de onde eu estivesse trabalhando. Você poderia muito bem ter ido para casa major ou tenente-coronel. Isso. Né? Tinha tempo suficiente para aguardar. E optou para ir para casa capitão. Isso. No caso, estava primeiro-tenente, pediu requerida capitão. Isso. E isso era um compromisso que eu tinha com a minha família. No dia que eu completasse o meu tempo de previdência, então eu ficava ali, de vez em quando dava fazia ali uma consulta, né, no guardião, e aí no dia que eu olhei lá que havia cumprido essa etapa, aí eu já comecei a tirar todas as certidões. Uma semana depois eu vim aqui em Fortaleza e realmente dei entrada. É interessante. Eu dizia que quando eu completasse 30 anos eu não passaria um dia mais, que a obrigatoriedade na nossa época seria 30 anos. Isso. Aí veio a mudança da Previdência e criaram um pedágio, né, naquela lei de transição. O meu ficou 4 meses a mais. Só que eu tinha algumas averbações de férias que eu não tirei quando eu trabalhei no início da carreira no batalhão de choque. E férias não gozadas, né? E quando foi contar esse tempo aí, sobrava, né? Não precisava trabalhar apenas os 30 anos. Mas o que foi que aconteceu? Em decorrência do curso de habilitação de oficiais, né, do CHO, a minha classificação foi boa. Então eu fui na primeira turma a primeiro-tenente, que são normalmente 3 turmas, né? Isso. O primeiro, quem vai na segunda, vai na terceira, eu também não é fui isso, na né? primeira. Eu fui na primeira. Para capitão, da mesma forma. Né? Então eu fechei capitão, né? E ao mesmo tempo ali fechando os 30 anos. Tinha acabado de fechar os 30 anos. Eu poderia ir para casa. Aí aparece o CAO, curso de aperfeiçoamento de oficiais. Aí tão perto ali no começo do ano, não, vou fazer. Aí depois que eu fiz, poxa, eu fiz, me dá direito a sair major e tenente-coronel. Eu vou aguardar pelo menos para sair major, né? Aí vem no outro ano, né? 2024, fiz em 2022, né? Passou 2023, começo de 2024,
as 5 primeiras vagas, né? Que o capitão, ele depende de vaga para ir na requerida. No caso do primeiro-tenente, não existe vagas, né? Não existe limite de vagas. Mas o capitão são vagas, né? Aí apareceram as 5 primeiras vagas. Por incrível que pareça, eu era a 5ª vaga. Né? Aí eu fiquei animado para ir ali, mas ao mesmo tempo tinha um colega do lado, que estava logo depois de mim, que ele tinha 34 anos e alguma coisa de polícia. Então talvez não desse tempo ele aguardar a segunda turma. Eu me comovi com a situação, assim, não, vou aguardar, vai na minha frente, vai, a vez é sua. Ele era imediato. Sim, ele precisava, né? Sim. Então eu deixei ele na minha frente quando foi mais ou menos em agosto, setembro, apareceram mais 6 vagas. Eu estava com 0,1 das vagas. Resumindo, saí major no final da carreira. Mas foi assim, eu não tinha aquela ambição de chegar ao posto de major. Apesar de eu estar muito feliz, né, por ter chegado até aqui. Mas foi uma coisa que aconteceu naturalmente para mim. Ali, tudo muito próximo, deu certo, graças a Deus. No tempo de Deus, né? No tempo de Deus, né? É. E no seu caso, não. Estava primeiro-tenente, completou o tempo, o capitão foi para casa e está muito feliz como capitão. Com certeza. Às vezes as pessoas me perguntam, devem lhe perguntar também, né? Sente falta da polícia? Cara, eu não tive tempo de sentir essa nostalgia, entendeu? Porque já foi ingressando em outras atividades. Então eu passei um mês em casa, um mês e pouco, e aí eu já fui para Caucaia assumir a presidência de uma autarquia, um desafio tremendo também, uma autarquia que só agentes de trânsito, são mais de 100 profissionais. Caucaia, não precisa a gente tecer muitos comentários. Quando você fala Caucaia, quando eu dizia para as pessoas, estou trabalhando em Caucaia, o pessoal, vixe, trabalhando em Caucaia, e é uma cidade boa, né, que tem os seus problemas de violência, mas tem assim, muitas pessoas boas. Nessa área onde eu trabalhei em particular, que é a questão da gestão do trânsito, eu fiz muitos amigos, já conheci algumas pessoas, alguns tinham sido meus alunos, alguns do processo de formação eu tinha ido lá fazer uma participação no curso, ali uma espécie de aula como convidado e enfim, foi uma outra experiência também muito engrandecedora. Voltando para o policial militar, Capitão Luiz, né? Existiu, durante a sua carreira, teve alguma ocorrência emblemática que você participou, aquela que marcou a sua vida? Eu acho que não tem como a gente passar 30 e tantos anos na instituição, né, fazendo o trabalho que é próprio da Polícia Militar e não ter algumas ocorrências que vão marcar, né? No meu caso, tem uma que me marcou literalmente, que eu tenho uma cicatriz aqui no ombro, né? Que foi uma facada que eu tomei logo no início ali da minha trajetória como policial militar. 2 anos de polícia, quando depois de trabalhar na terceira do 5º, no Pirambu, eu fui transferido para a região lá do Sertão Central e fui trabalhar no município de Senador Pompeu, acho que foi a primeira cidade onde eu destaquei, e aí eu tomei uma facada, mas sobrevivi. Mas como se deu essa ocorrência? Nos fortalece. Você poderia contar para a gente como se deu essa ocorrência? Sim, uma ocorrência onde eu aprendi muito, porque na época existia um GPM, né, aquela figura do GPM, né, que existia nos bairros, aqui em Fortaleza também, em algumas áreas existia. E lá nós tínhamos o destacamento, a sede, e nós tínhamos 2 ou 3 GPMs, que eram ali estruturas menores, que normalmente funcionavam ali de forma improvisada numa casa, que era um grupo policial militar ali, com 2 ou 3 policiais prestando serviço ali naquele bairro, né? E aí a gente pernoitava nessa casa, tirava o serviço lá como se fosse a nossa base ali, a nossa sede, percorria o bairro, retornava para lá, dormia, e certo dia, ali essas festas juninas, né, São Pedro, São João, não lembro especificamente qual delas, a gente estava dormindo e acordamos de madrugada com um monte de estrondos e enfim, aí eu abro aqui a fresta da janela e tinha um pessoal que morava numa esquina, estava passando a noite na bebedeira, tinha uma fogueira e o camarada estava soltando fogos de artifício, jogava bomba dentro da fogueira e
E aí, quando eu abri aqui a janela, também já tinha um monte de vizinhos ali, a vizinhança, todo mundo olhando pela janela e tal, esperando que a polícia fosse lá para fazer alguma coisa. E aí eu acordei os outros 2 policiais e a gente foi, efetuou a prisão de um senhor, era uma família ali, pessoal meio problemático, que já tinham sido presos em outras oportunidades. Fizemos a condução para dentro do GPM, tinha um compartimento de xadrez lá, a gente deixava lá para, quando o dia amanhecesse, digamos assim, levar apresentando a delegacia. E aí, isso foi por volta de 5 horas da manhã, eu já perdi o sono, e coloquei ali uma camiseta e fui numa mercearia que ficava a cerca de 50 metros lá da nossa base. Fui comprar ali o pão, alguma coisa para tomar o café da manhã. E aí eu fui desarmado. O excesso de confiança. Deixei a arma lá na base e só fui colocar uma camiseta e fui. Cheguei lá, estava o senhor, que era o proprietário da mercearia, seu Nel. Aí eu pedi uns pães, aí fiquei conversando um pouco com ele. Lembro bem, ele tinha aquele papel, né, que o pessoal chamava papel ao maço. Papel de embrulhar pão. Que você tinha uma régua que cortava. E aí eu conversando um pouco com ele lá e era um espaço assim, um pouco comprido e também estreito, bem mais estreito do que esse estúdio aqui onde nós estamos. E eu estava debruçado no balcão e falando alguma coisa com ele e de repente eu percebo como se fosse uma sombra que entrou aqui. E aí quando eu me viro, o filho desse senhor que a gente havia prendido já estava com uma faca nas minhas costas, uma faca enorme, e aí ele desfere a primeira facada, eu consigo desviar, dá uma segunda eu consigo desviar, e aí eu fico no canto da parede, entre a parede e o balcão, e aí na terceira facada ele conseguiu acertar, acertou no meu ombro aqui, e aí a faca, quando a faca bateu aqui é como se fosse um soco, para quem já teve essa experiência de tomar uma facada, e aí o sangue já esguichou, e nisso, coisas que só Deus explica. Quando eu tomo essa facada aqui no ombro, que eu meio que desequilibro um pouco, estava em pé, né, me esquivando aqui, e a minha mão direita vai aqui, e ela vai encontrar a perna de um tamborete. Sabe o que é um tamborete? Tamborete, banquinho do interior. Banquinho de madeira coberto com couro. Então, quando eu meio que desequilibro aqui, a minha mão direita vai na perna desse tamborete, que eu nem tinha atentado para ele. Mas aí, quando a minha mão pega o tamborete aqui, eu desfiro ali um golpe, né, com essa cadeira, com esse tamborete, e a faca do sujeito voa. Bate ali meio que na mão dele aqui, a faca... E aí, quando a faca cai, ele também dá um passo para trás ali, meio que desequilibra, aí consegue se equilibrar e corre e vai embora. E aí eu retorno para a base, quando eu retorno para a base, já peço lá o apoio dos policiais. Graças a Deus tinha um carro emprestado lá, um dos soldados que trabalhava comigo estava com esse carro de uma namorada e tal, e o cara já me levou para o hospital. E eu fui socorrido no primeiro momento no hospital de Senador Pompeu e depois fui transferido para o de Xaramubim, que tinha uma estrutura maior. E em decorrência disso eu passei mais de um mês hospitalizado, depois tive uma hemorragia interna, o sangue coagulou sobre o pulmão, mas enfim. Vida de polícia. Não nos matou, nos fortaleceu. Vida de polícia. Capitão Luiz, o que eu posso lhe dizer, ouvindo as suas histórias, que a sua trajetória ela é realmente inspiradora. Você é um dos personagens importantes da nossa gloriosa Polícia Militar do Ceará. Seu valor é imenso. Sou muito grato de tê-lo aqui, de ter ouvido suas histórias e poder levar ao nosso público uma história tão bonita, tão interessante como a sua, de uma pessoa que tem múltiplos conhecimentos e essa facilidade de transmitir o que você pensa. Então, de antemão, eu quero te agradecer pela sua presença aqui, por ter dedicado um pouco do seu tempo para vir até aqui e levar ao nosso público tanta história interessante. Eu que agradeço e aproveito aqui para também fazer esse reconhecimento à Aspra pela iniciativa. Eu já tive a oportunidade de assistir participações de outros companheiros, né? E eu acho que esse resgate de algumas memórias e com certeza as inúmeras pessoas que já passaram por aqui, elas deram uma contribuição até muito mais interessante do que a minha. Então eu para além de estar participando hoje, eu sou também
eu estou ali no meio do público, eu também gosto de assistir a participação de outros colegas, mas eu parabenizo a Aspra, parabenizo a sua pessoa, parabenizo o Sargento Borges pela iniciativa e dizer que para mim foi uma honra. Falando em Sargento Borges, você deve estranhar hoje eu estar sozinho na bancada aqui de frente com o meu amigo Capitão Luiz, mas o nosso amigo Anderson Borges, o Sargento Borges, encontra-se no interior do estado, a trabalho, né? Eu encarei essa missão de entrevistar o nosso amigo Luiz e queria agradecer ao nosso público por acompanhar o Fala Comandante Podcast. Eu sou Edilson Teles, mais conhecido no mundo militar como Major Teles. Muito obrigado a todos.